João, tem muita gente falando, eu vou entrar em contato com as nossas fontes, mas você também tem, João Vitor Teófilo, nosso amigo Alexandre Velho, da FENARROS, Federarroz. Eu acho que vale a pena a gente entrar em contato, porque tem muita gente falando sobre manifestação do agro no Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante a gente apoiar incondicionalmente a manifestação do agro no Rio Grande do Sul. Nós já ouvimos aqui produtores, o Lucas Scherer também, que é da Associação dos Produtores Rurais do Rio Grande. A gente tem gente para ouvir, João. A Auriverde vai apoiar incondicionalmente qualquer movimento do agro do Rio Grande do Sul. Abandonados estão devendo, para ter uma ideia, muitos estão devendo já 2 safras, ou seja, estão devendo o que não tem. Num estado que, infelizmente, uma sequência de seca, a enchente que devastou e um governo que abandonou. Então nós temos um compromisso com os amigos do agro do Rio Grande do Sul. João, está na tua mão a questão do Alexandre Velho, já vou entrar em contato com o Lucas Scherer. A gente precisa apoiar esse movimento, é justo. Deixa eu conversar com o doutor Vinícius Borba, advogado, ambientalista, e fala direto do Pará, onde vai acontecer ou aconteceria a COP30 do agro. Doutor, bom dia. Doutor, bom dia. Acho que o microfone está fechado, doutor. Por gentileza. Bom dia, Vitório. Bom dia, João Vitor. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Infelizmente, aconteceria, né? Ontem eu falo que foi um dia de altos e baixos, ao mesmo tempo que nós tivemos a grata satisfação de nos reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e convidá-los para a nossa COP do Agro, e que confirmaram que vão fazer de tudo para estar presente. Inclusive a Michele, a gente pretende fazer um sábado pela manhã só das mulheres do agro da Amazônia, na COP do Agro, mas ontem nós levamos uma rasteira aí. Nós contratamos há alguns meses o Centro de Convenções de Marabá para realizar a COP do Agro, assinamos contrato, fizemos o pagamento de aproximadamente R$50 mil, e ontem, para nossa insatisfação e nem tanta surpresa, o governo do estado do Pará mandou avisar para o Centro de Convenções que a COP do Agro não pode ser feita lá, com a justificativa de que no mês de outubro todinho, lembrando que a COP30 de Belém é em Belém e é em novembro, mas que no mês de outubro não pode ter nenhum evento, porque vai precisar para a COP30. Então, a gente fica triste, ao mesmo tempo que a gente festeja grandes avanços, grandes presenças marcadas na COP do Agro, como o presidente Bolsonaro, governador Zema, governador Caiado, que todos confirmaram, muitos palestrantes, e é um evento muito plural, muito democrático, justamente para mostrar a nossa verdade. A gente tem essa certa perseguição, vamos dizer assim, que tenta sabotar o nosso evento, e agora a gente fica com aquele sentimento assim de o que fazer. Porque se a gente for para outra cidade, outro local, será que nós vamos ter que ir para outro estado com a COP do Agro para mostrar a nossa verdade da Amazônia? O nosso receio é que qualquer outra cidade que a gente buscar aqui, a gente seja, da mesma forma, de certa forma, perseguido. A gente não está aqui acusando ninguém, mas fica algo muito estranho no ar, porque é um centro de convenções que é administrado por uma empresa, mas que é do governo do estado, e com contrato assinado, valor pago, tudo pago, orçamento já feito, passagem comprada, do nada, sem nenhuma justificativa, só que o governo do estado diz que não quer que a gente faça a COP do Agro lá. Sim. E aí agora a gente fica sem teto, né, João? E aí a gente, ao mesmo tempo que vê e festeja a união do produtor rural do Rio Grande do Sul, como você bem falou agora há pouco, que a gente admira, na outra ponta a gente vê um produtor rural da Amazônia muito desunido, muito desanimado, um setor de deputados, principalmente deputados estaduais, que antes apoiavam a nossa COP do Agro e o produtor, e agora fazem nos criticar. Então, uma desunião muito grande que, efetivamente, depois desse golpe duro ontem, a gente acaba até repensando se vale a pena continuar nessa luta. Doutor, eu gostaria que o senhor contextualizasse, por gentileza, porque quando a gente ouve falar de COP30, a gente lembra de PT, a gente lembra de contratos, né, que são duvidosos do ponto de vista de valor, de interesse, para onde vai, quem recebe, né, enfim. Quando a gente fala de COP30 de Belém, né, dos aluguéis dos imóveis agora, em valores exorbitantes, né, uma festa com dinheiro
dinheiro público, a gente tem até um certo receio de tratar do assunto aqui, porque a gente sabe que onde tem PT, tem desvio, tem falcatrua, enfim. Mas quando a gente fala da COP30 do agro, qual era o objetivo do evento, doutor? A COP do Agro, Pitoli, é um evento feito com dinheiro do produtor rural. Pra você ter uma ideia, tem um grupo de produtores rurais de Buritis, em Rondônia, que estão organizando um leilão de doações. Cada um está doando ali um bezerro, alguma coisa, para arrecadar dinheiro, para pagar justamente esse evento. Nós temos outros leilões que estão ocorrendo, onde o próprio produtor rural doa um bezerro, uma vaca, um boi, para que seja arrecadado. A gente não tem recurso público nenhum. Doações de patrocinadores, que são empresas e produtores rurais vinculados ao agro. E é um evento que a gente só queria mostrar, a gente só quer mostrar nossa verdade. Pera lá, a Amazônia tem 80% de floresta em pé. Os desmatamentos pós-2008, que a Marina Silva, o Rodrigo Agostinho do Ibama fala tanto, não significa nem 4% do território amazônico. Nós temos 30 milhões de amazônicas brasileiros que vivem aqui, produtores rurais perseguidos e moradores de cidades como Belém abandonados. A gente só queria colocar na mesa isso, vocês querem preservar o meio ambiente, mas nós temos que preservar o setor produtivo, nós temos que preservar o produtor rural, nós temos que preservar essas vidas que estão aqui. A gente só queria debater isso de forma verdadeira. E quando eu falo a gente só queria, eu confesso que como presidente da ABRA, após esse duro golpe ontem, eu repenso. Eu confesso que eu desanimei, porque soma-se a isso um abandono dos nossos parlamentares, a sua grande maioria. Aqui a gente pode pensar aqui pouquíssimos, como o senador Zequinha Marinho, Passarinho, deputado Passarinho, deputado Caveira, que realmente ajuda. 80%, 90% aí viraram as costas para a gente. E aí, com esse duro golpe de ontem, somado à desunião do próprio setor produtivo, que alguns estão acomodados, outros já desistiram, outros parece que não fazem preocupar, a gente repensa se vale a pena tentar trazer a verdade à tona, se vale a pena peitar essa briga contra esse sistema de Marina Silva, de Helder Barbalho, de tudo isso. Quem só quer demonstrar, o governador foi convidado, a gente convidou o governador, a gente quer que ele venha para a gente sentar enquanto brasileiros soberanos. A gente só quer lavar a roupa suja em casa, sem participação de ONG, de comunidade internacional. Tá, a gente tem um problema para resolver, vamos resolver. Mas, ao que tudo indica, parece que a gente não vai poder fazer isso não, Pitoli. Doutor, aqui conosco doutor Olavo Pellegrino Júnior. Olavo, doutor Vinícius Borba, da tua escuta. Vinícius, bom falar com você. O agro brasileiro vive momentos difíceis, em que pese viver momentos difíceis com financiamentos, as garantias hipotecárias desses financiamentos, a questão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das dívidas que estão com uma dificuldade para tratar dessas dívidas, cidades que sofreram com as inundações ali no Rio Grande do Sul, e em que pese todo esse contexto de dificuldade, o agro brasileiro produz safras fantásticas, trazendo riqueza para o país, exportando, equilibrando mercados internacionais. O agro faz toda a diferença no nosso país. Contudo, o senhor relata essa perseguição, o agro pelo presidente Lula chamado muitas vezes de fascista. O que incomoda tanto, o que o agro incomoda tanto a um governo de esquerda? Doutor, é uma satisfação falar com o senhor. Eu acho que é a nossa independência, a nossa fé em tudo. O produtor rural, e eu sou um pecuarista, ele, antes de tudo, é uma pessoa que tem muita fé, senão não iria jogar ali R$10, 1 milhão, 10 milhões de reais na terra, esperando que São Pedro ajude, que o banco ajude, correndo o risco de perder tudo. Então, nós temos consciência da nossa responsabilidade em alimentar o Brasil, o mundo, porque se o agro parar, tudo passa fome. Além de tudo, nós temos as nossas contas a pagar e somos brasileiros por vocação, somos produtores de alimentos por vocação. E o que incomoda tanto, a minha opinião, é justamente essa soberania, que nós vamos prosperar independente de todos e todos, contra todos e contra todos. E isso gera uma independência econômica. E hoje, eu não estou aqui falando que o Brasil está... eu tenho, inclusive, muito receio com o que pode acontecer contra mim nesse sistema que existe. Hoje eu tenho receio. Um dos motivos que eu falo, eu preciso falar isso a público, que tem lá na legítima defesa,
Um dos pontos que eu penso assim, será que vale a pena continuar nessa briga? É justamente essa perseguição que pode vir tanto do Estado quanto do governo, e eu sou aqui apenas uma andorinha tentando fazer o verão. Mas hoje, dentro dessa fala que se fala em socialismo, por exemplo, em comunismo, a gente pega os países comunistas, o dinheiro está nas mãos do Estado, seja o petróleo, o gás, o Estado comunista, ele tem o dinheiro do Brasil, do país nas mãos. O agro é justamente essa trava. O dinheiro, 30% do PIB, está na minha mão enquanto produtor rural. E eu vou produzir contra tudo e contra todos. Porque eu tenho minhas contas a pagar, eu tenho os meus funcionários para pagar, e eu tenho alimento para gerar para a minha família e para o mundo. Então, por isso que o agro ele é tão soberano e ele incomoda tanto. Por isso que, principalmente, o agro da Amazônia, aqui eu falo, doutor, não sei se o senhor chegou a ver, ontem foi divulgado o mapa do crescimento agropecuário pela Embrapa. Enquanto o Sul e Sudeste têm um crescimento exponencial com relação à agropecuária, a nós aqui da Amazônia não é dado nenhum. A expectativa de crescimento da agropecuária aqui na Amazônia não existe. Mas são 30 milhões de brasileiros que moram aqui. O estado do Pará é o segundo maior rebanho do Brasil. E é sempre importante repetir, a Amazônia possui 80% de floresta preservada e o agro da Amazônia não ocupa nem 7% do território amazônico. Então, por que nós incomodamos tanto? É justamente por isso, porque nós somos soberanos, o produtor rural, seja do Rio Grande do Sul, seja da Amazônia, nós estamos falando de uma ponta a outra. Sofre os mesmos problemas, mas é um brasileiro confiante. Se não fosse, a gente não lançava uma semente no chão, gastando o nosso dinheiro, antecipando o nosso dinheiro, e muitos vão falar que o Plano Safra é que salva o agro. Não, faça as contas de quanto que sai do meu bolso, o banco é só uma inteira. Então, a partir do momento que nós somos brasileiros, que continuamos jogando uma semente na terra, confiando em Deus e na chuva e nos políticos para não nos atrapalhar, nós vamos incomodar sim, porque a gente não depende de partido A ou B que está no poder. A gente vai continuar produzindo, porque senão o Brasil passa fome, doutor. Então, eu acho que é por isso que a gente incomoda tanto. Quando eu vou para minha fazenda produzir carne para mandar para a China e para São Paulo, eu não posso me dar ao luxo de pensar, pera lá, mas quem que é o presidente? Quem que é a ministra do meio ambiente? Eu não posso, eu tenho que fazer, eu não tenho outra opção. Eu tenho que produzir. Silvio Navarro, doutor Vinícius Boba está na tua escuta, Silvio. Doutor, bom dia. Bom, solidariedade, antes de mais nada, eu sou entusiasta do agro, estive mês passado em Mato Grosso, já fui ao Pará, conheço, também chama a atenção essa distância, porque Marabá a Belém deve ter 500 quilômetros, se não mais de distância, né? Isso chama a atenção na justificativa que foi dada, além da data, né? Seria anterior à COP do clima. Mas a pergunta é claro que se trata de uma decisão do Estado, da família Barbalho, mas o quanto não tem o dedo do governo federal nisso tudo? Aliás, a família Barbalho tem ministérios no governo Lula e, ademais, talvez o PT não queira uma fotografia do Brasil que dá certo, do agro, no mesmo estado e numa data próxima dessa micareta do clima que vai acontecer lá em Belém. Silvio Navarro, uma satisfação, confesso que eu sou um fã do seu trabalho, e eu acho, e a gente tem recebido muitas mensagens de solidariedade desde ontem, e a conclusão que a gente chega, Silvio e Pitoli, é porque nós temos talvez duas pontas, né? Nós temos uma COP30, que eu, como paraense, tenho vergonha do que vai acontecer lá, eu sou um goiano que vive a vida toda aqui no Pará, mas me envergonha a pauta unilateral ambientalista, a COP30. Se você não sabe o que vai acontecer na COP30, é só você ver a COP29. É Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é um evento que hoje as próprias comitivas dos países que são os aliados, como a Noruega, já falam em reduzir a sua comitiva. O mundo está com medo de vir para Belém. E o evento, não por culpa minha, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver já são bilhões investidos lá, o evento vem caminhando publicamente para um fracasso. A própria população de Belém, mototaxistas, indígenas, professores, são contra o evento. Então, é um evento que ele está flopando, como gosta muito de falar nas redes sociais, aí na internet, e em contrapartida, dada essa força do agro, essa adesão de figuras públicas como o próprio presidente Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, e eu fiz questão de gravar um vídeo convidando também o governador Helder, precisamos dele lá, eu não tenho nada contra ele, eu não sou inimigo dele, eu acho que o objetivo meu, enquanto paraense, dele enquanto paraense também é o mesmo, é ter um Pará soberano, melhor, mais bem cuidado. Então, como o nosso evento talvez ele começou a tomar um corpo muito grande,
em contrapartida com o de Belém, a única conclusão que eu chego foi essa, Silvio, porque nada tão baixo e tão prejudicial para a gente do que tirar nossa casa. A gente está com o contrato assinado, já foi pago, já tem hotel reservado, passagem comprada, o Aldo Rebelo já foi confirmado, muitos cientistas confirmados. Para você ter ideia, Silvio, houve já uma caravana de Rondônia que está fretando ônibus para produtores rurais virem de Rondônia para cá, para Marabá. Pessoas que estão reservando ali casas de amigo, alojamento, lugar para armar barraca. Então, logicamente, se tivesse que escolher alguma coisa para flopar também o nosso evento, seria tirar nossa casa. Porque agora eu fico com medo de me expor, eu fico com medo de procurar outra casa, eu fico com medo de depositar minhas fichas novamente enquanto presidente da associação e representante de muitos produtores rurais em outra cidade, e novamente ser cancelado, E aí muita gente falou, vamos fazer a Copa do Agro em Rondônia. Eu acho que a gente não pode, acho que a gente vive num Estado democrático ainda, nós não vamos ofender ninguém, a gente só quer debater, a gente só quer achar saídas. Falar, eu errei porque eu desmatei em 2008, mas vamos tentar uma saída aqui, vamos organizar a casa aqui entre nós. Eu acho que a gente não está ofendendo ninguém, Silvio. Eu tenho a consciência tranquila que a gente não ofendeu ninguém, a gente não ofendeu nenhuma instituição, e eu acho assim, Marabá nunca foi citada como sede de COP30, nós estamos falando de mais de 30 dias de diferença, são só 2 dias de evento, os dias 3 e 4, a gestão do Centro de Convenções de Marabá ligou para a gente só e falou, está cancelado, não pode fazer porque está reservado para a COP30 e vamos devolver, e a facilidade que me estranhou, Silvio, Pitoli, nós vamos devolver o dinheiro com todas as multas, com tudo, eles não estão nem contestando multa, eles querem se virar da gente. É nítido. Doutor, obrigado por trazer a informação e certamente acho que a Auriverde é quem dá o espaço para tratar de um assunto onde, na verdade, eles querem que passe abaixo da linha do radar, né? Obrigado, viu? Com certeza, Silvio, com certeza, Pitoli, a gente hoje pede um pouco mais, aproveita o espaço aqui, e pedir que os nossos produtores rurais paraenses assistam o que os produtores rurais gaúchos estão fazendo e se espelhem mais, porque muito do que está acontecendo, desse cancelamento, dessa virada de costas de alguns parceiros antigos, se dá por conta da nossa desunião, a nossa falta de adesão. Sejamos mais um pouco gaúchos aqui na Amazônia, que eu acho que talvez resolve. Muito obrigado mesmo, a Amazônia agradece o espaço que vocês têm dado para a gente aqui. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor Vinícius Borba, conosco.